Então, bora lá. Vamos fazer essa questãozinha aqui. Qual o valor da corrente total em amperes? Então, você tem esse circuito aí cheio de resistências conectadas de uma forma aí que não é muito usual, né? A gente consegue ver nos circuitos. E uma fonte de tensão constante de 28 volts, tá? Então, na verdade, o que a questão está exigindo da gente, de mais complicado, é saber calcular a resistência equivalente nos terminais da nossa bateria, né? Da nossa bateria. Bem, a princípio essa questão assim, olhando de primeira, parece complicado, né? Você não sabe muito bem como fazer essa associação aí de resistores, mas ela não é tão complicada assim, tá? Qual o passo que a gente tem que fazer primeiro, pessoal? Vamos fazer o seguinte, vamos nomear esses nós, todos os nós que a gente tiver aqui no nosso circuito. Então, vamos começar, por exemplo, nomeando esse nó aqui, vou chamar de nó A, tudo bem? Então, esse nózinho vai ser o nó A, esse nó aqui vai ser o nó B, esse nó vai ser o nó C, tudo bem? Esse nó aqui, pessoal, vocês conseguem ver, ele é o mesmo, ele está conectado no mesmo nó B. Então, aqui é o meu nó B, que também está conectado nesse ponto. Então, aqui também é o nó B. Esse ponto aqui que vocês estão vendo, ele está interligado no ponto A, né? Então, aqui é o nó A. E por fim, esse aqui, né, do terminal negativo da bateria, é o nó, está interligado aqui no ponto C. Então, esse aqui é o nó C, tudo bem? Então, deixa eu mudar aqui a cor da caneta. Então, a gente está querendo determinar o que aqui nessa resolução? Nós queremos determinar a resistência entre os nós A e C, tudo bem? Então, é isso que a gente está tentando determinar. Que no caso, essa resistência aqui é a resistência equivalente nos terminais da nossa bateria. Tá bom? Aqui é a nossa bateria aqui. Opa, que é o ponto C, né? Ponto C. Tranquilo. Então, pessoal, como é que a gente faz essa associação aqui, né, de várias resistências? O ponto-chave para a gente fazer isso aqui é encontrar quais resistores estão em paralelo e quais estão em série. Tranquilo? Então, para isso a gente vai ver os nós, né? Quais resistores estão conectados nos mesmos par de nós, né? Então, se você consegue perceber aqui, ó, quais são os resistores que estão conectados, ó, aqui, ó, entre os nós, deixa eu fazer aqui, entre os nós A e B, nó A e nó B. Ó, você consegue ver? A gente tem esse resistor de 20 ohms, está conectado entre os nós A e B. Esse resistor de 20 ohms também, ó, o R4. Então, a gente tem o R1, o R4 e temos também o resistor R5, né? Ó. O R5 também está conectado entre os nós A e B. Então, esses três resistores, eles estão conectados em paralelo, né? Estão conectados em paralelo. Então, a resistência equivalente entre os pontos A e B é o que? Vai ser, na verdade, né? A gente vai usar aquela formulazinha da soma dos inversos. Então, o que a gente tem aqui? 1 RAB vai ser igual a 1 sobre 20 mais 1 sobre 20 mais 1 sobre 15. Tranquilo? Fazendo essa continha rápida aqui, ó, a gente tem que RAB vai ser igual a o MMC aqui no caso vai ser 60, né? 60. Aqui vai ser 3 mais 4. Isso aqui resulta em 6, 10, 6. Corta aqui. Então, nós temos que a resistência entre os pontos A e B, entre os nós A e B, é igual a 6 ohms. Tudo bem? Então, a resistência equivalente desse circuito entre os pontos A e B é 6 ohms. Agora, a gente vai ver quais são os resistores que estão conectados entre os pontos na verdade, entre os pontos B e C, né? Vamos lá. Quais são os que estão conectados entre os pontos B e C? A gente tem
esse R2 de 40 ohms. Nós temos também esse resistor de 60 ohms, o R3, entre os pontos B e C. E também temos aqui, ó, completamos os nossos resistores com esse resistor R6. Os três estão em paralelo, né? Então, a resistência equivalente entre os pontos B e C é igual a 1 mais 40, 1 sobre 60, mais 1 sobre 12, né? 1 sobre 12. Então, RBC, o MMC dessa associação inteira aqui vai ser 120, não é isso? 120 dividido por 40 daqui dá 3, aqui vai dar 2 e aqui vai dar 10, não é? Fazendo a continha, nós temos 15 sobre 120. Simplificando mais ainda, né? 15 dividido por 120 dá 8, né? Então, 1 sobre 8. Então, o nosso RBC vai ser igual a 8 ohms. Ok? Então é isso, pessoal. Mas onde é que está esse ponto B, né? Esse ponto B está bem por aqui, ó. Ele está em algum ponto do circuito. Então, a resistência equivalente entre os pontos AB, a gente viu que é 6 ohms, e entre o ponto BC é 8 ohms, não é isso? Então, a gente vai só determinar aqui, ó, a corrente IT. Então, a nossa corrente IT vai ser o que, né? Vai ser 28 sobre uma associação em série, né? Então, 6 mais 8, que dá 14, né? Isso aqui vai dar 2 amperes. Tranquilo? Então, nosso gabarito é a letra E, 2 amperes. Tranquilo? Então, o que a gente pode aprender aí desse exercício? Que vocês nunca devem tomar as definições de resistência equivalente de modo visual, né? Porque muita gente tende a associar que dois resistores estão em paralelo somente quando eles estão um ao lado do outro, né? Quando na verdade a definição é dois resistores estão em paralelo quando eles compartilham o mesmo par de terminais. Tranquilo? Então é isso, pessoal. Qualquer dúvida ou sugestão, deixa a mensagem aí e até a próxima. Valeu!